Shabbat Shalom, meus irmãos, muito obrigado aí pela presença de vocês e agradeço também a vocês que estão nos assistindo aí no nosso canal no YouTube. Uma honra estar realmente aí podendo trazer a palavra de Deus para a vida de vocês. Inicialmente me perdoe por semana passada não poder comparecer, dar para vocês, né, a palestra aí que vocês mereciam por causa do problema de saúde. Então, realmente, aí está no comando de Deus e achou por bem eu ter esse dia de descanso, digamos assim, para que vocês também tivessem um descanso um pouco de mim aí. Mas agradeço aí o carinho de alguns aí, essa preocupação que tiveram comigo, e isso mostra também o quanto Deus nos une, o quanto Deus nos ama e nos mantém tão unidos aí nesse caminho, né? E assim eu agradeço a cada um, que Deus derrame cada vez mais de bênção sobre a vida de vocês e multiplique mais ainda, né, sobre a vida de vocês. Por uma semana também, mesmo com toda a doença, com tudo, todas as situações adversas, mesmo assim ainda fizemos a obra de Deus. Glória a Deus. E fomos aí visitar pessoas e tudo mais, não das condições que a gente queria, né, gostaria de dar mais oportunidade, mais conforto da palavra de Deus na vida de todas essas pessoas. Infelizmente, por o meu problema de saúde que eu tive, não pudemos adentrar algumas residências e tudo mais, para evitar complicações, né? E assim o Senhor deu a direção, mas mesmo assim nós conseguimos fazer grandes visitas onde foi possível, e aí Deus ministrou fortemente aí na vida de todas as pessoas. Antes de começar a nossa preleção de hoje, eu gostaria de convocar todos vocês aí que estão nos assistindo a um momento de oração, de uma forma simples. Tá? Poucas semanas atrás, houve uma humilhação em rede nacional. E aqui, digamos assim, eu posso dizer que desde que eu comecei a trabalhar com 3 anos de idade, tá? Não é brincadeira, né? Eu comecei a trabalhar realmente com 3 anos de idade. Tá? Então já servia nos balcões de bares por aí, tá? Com 3 anos de idade, para ajudar a minha família. E conheci muita gente nesse caminho. Tanto boa como má, isso aí vai de cada um, a definição de cada um, mas aprendi a amá-los, independente de se fizeram mal, fizeram bem, aprendi a amar a todos e a respeitar todas as profissões. Ok? E quando alguém chega e ofende um ajudante geral, isso me toca. Porque mal se sabe que muitas vezes o princípio para ser um grande diretor começa justamente ali, como ajudante geral. Assim foi minha vida, foi assim que a gente começa e é assim que a gente vai desenvolvendo, sem precisar de favores, simplesmente lutando com o suor do rosto, sem enganar e sem roubar ninguém, principalmente prejudicando uma nação, ok? Ainda mais quando se refere a mulheres que dependem aí de valores, digamos assim, para seu sustento, que nem há pouco tempo atrás ainda eu nem sabia o que se tratava. Me perguntaram se eu queria ser DED. Eu falei, o quê? O que é isso? Quando eu vim descobrir o que era, realmente a carne falou forte. Falei, pessoal, tudo na minha vida eu tive que lutar. Tive que lutar para ter e para ser quem eu fui.
Quando eu fui chamado para essa obra, eu tive que abrir mão de tudo aquilo lá. Muitos me chamam de louco, porque eu abandonei uma carreira, abandonei status e uma série de coisas para viver como eu vivo na simplicidade de hoje. Muitos não aceitam isso, compreendo. Porque da mesma forma, muitos também não compreendem o próprio agir do Espírito Santo. Como a própria palavra do Senhor mesmo diz, você não consegue dizer para o vento para onde ele vai ou de onde ele deve vir. Assim é o Espírito Santo. Isso é descrito pelo próprio Senhor Jesus, quando ele está falando com Nicodemos. E nascer de novo é entender que você não bota cabresto no Espírito Santo. Pelo contrário, você se deixa ir com ele. Passa a ser vento com ele. Porque ele te invade, ele toma conta de você, ele te ampara e não te deixa cair. E você realmente voa. E isso daí é para poucos. O Senhor já revelou. Muitos vão chamar, mas poucos serão escolhidos. E os poucos são esses que andarão nas asas do Espírito Santo. Voarão com ele. E se permitem ser usados dessa forma. Então, compreendo a todas as críticas. Não vou falar aqui em perdoo, porque eu não tenho que perdoar. É opinião. Opinião te respeita. Mas quando ofendem uma classe e equiparam-se mulheres a meretrizes, ao que uma meretriz quer, que hoje ocupa lá o seu palácio, com um tapete que daria para sustentar famílias por um ano, ainda chega na televisão, ainda fica falando a nossa casa, como é que nossa casa, desde 2011, ninguém fez nada, justamente criticando as próprias gerações da governabilidade de si próprio, reconhecendo o seu erro, a sua incompetência como homem e principalmente como líder, pseudo-líder de uma nação. Então, antes de ofender trabalhadores de verdade, ao invés de ofender mulheres de verdade, que levantam todos os dias, enfrentam ônibus lotados, se sujeitam a todo tipo de situação, não compare ela à sua meretriz aí no palácio. Porque muitos precisam de uma pequena casa. Então não é a nossa casa, porque você vive num palácio. Como mesmo há pouco tempo atrás, acho que todo mundo já deve ter esquecido, o repórter que encontrou as garrafas vazias no seu lixo. Já esqueceu disso? E quando você ficou nervosinho por causa disso, dos vinhos caros, que nós sustentamos a sua mordomia, para você vir agora e humilhá-los. Mas eles não serão humilhados, não. Pelo contrário, o Senhor hoje irá exaltar cada um que foi ofendido. Já me passaram vários vídeos de pessoas que são realmente ajudantes gerais. E vou mais além ainda. Eu conheci muito engenheiro que em todo o conhecimento técnico dele, com todas as formas de cálculo, chegaram lá para um ajudante geral e falaram assim, será que assim funciona? O próprio ajudante geral falou, não, porque isso aqui não vai calcular, não vai fazer aquilo. Muitas vezes, um simples ajudante geral tem mais conhecimento, não pela parte técnica, mas por ele saber fazer diversas coisas, por isso que é geral. Ele realmente faz aquilo que nós, como lineares estudiosos, disso ou daquilo, contador, por exemplo, quem disse que escritório de contabilidade não tem ajudante geral? Sabia que é o cara que mais faz quando vai nas repartições? O contador fica lá sentadinho, puxando maquininha, conta, atendendo, vendo leis, aquele negócio todo. Mas a operacionalidade, sem ajudante geral, o contador não é nada. Engenheiros, na obra lá, quando o pau quebra, na hora que ele está lá
tomando lá sua cervejinha lá, fazendo seus negócios com os amigos, enquanto a obra está aqui em frente. Quem tem que consertar o problema lá é o geral. Porque é o cara que faz tudo. É o cara que aprende a fazer tudo. Então não humilhe aqueles que exaltam todas as profissões que existem. Porque se existem profissões no mundo, é porque começaram como ajudante geral. Então, antes de humilhar pessoas realmente significativas, preste atenção no seu passado. Você se chama hoje, se coloca na posição de presidente. Mas não se esqueça que em 1980, o senhor foi o maior covarde que eu já vi na história. Quando as pessoas precisavam do senhor, o senhor entrou num carro, na frente de todo mundo, abandonando todos, aqui na Avenida Liberdade, e foi embora dando risada, e deixou a gente lá na mão. O senhor é um fraco, o senhor não passa de um arrogante, mentiroso, que humilha pessoas simples, que fazem desse país uma grande nação. Por isso agora eu peço, meu Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, venha exaltar todas essas profissões que foram humilhadas, Senhor. Todas essas pessoas que se sentiram ultrajadas, Senhor. Todas as mulheres que foram rebaixadas ao nível de uma meretriz, Senhor. Que assim se colocaram com o poder, meu Pai, e vem destruindo a nação, meu Pai. Não querem dar ouvido, Senhor, ao clamor da população, que eles têm que ir embora de vez. Do mesmo jeito que aqueles que se pseudo-justiça fazem, são os maiores mercenários, e vêm realmente destruindo, Senhor, tudo aquilo que acreditamos, porque eles são cheios de não me toques, cheio daquilo que você não pode falar isso, de querer colocar cabresto na vida de um povo livre. O Senhor muitas vezes coloca na sua palavra que nós devemos tomar atitudes. Sim, meu Pai, nós vamos tomar atitudes sim, e já estamos tomando, orando constantemente, incansavelmente, Senhor, como nós fazemos todos os dias e todas as madrugadas. Sabemos que haverá o levante, Senhor. Não precisaremos tocar em armas nenhuma, como até hoje nunca precisamos. Eles, ao contrário, eles precisam das armas, porque a incompetência deles se limita até o estampido da pólvora. Porque depois disso, eles não são suficientemente capazes de suportar o que virá pela frente. Por isso, Senhor, livra-nos desse estampido da pólvora. Abençoe a cada trabalhador que foi humilhado. Assim como mesmo hoje, meu Pai, assistindo a uma criação tua, Senhor, ser plantada sob o nome de oliveira, e o mesmo mercenário pergunta quando é que aquilo vai dar uva. Isso é inconsequência, meu Pai. Estamos na mão da vontade do Senhor, meu Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor interceda na vida de todos os brasileiros, na vida de todas as pessoas de bem, Senhor. Reconstrua, Senhor, essa nação. Entrego-te, Senhor, de todo o coração, de toda a intensidade, em tuas mãos, Senhor. Todo o poder e toda a honra e glória que é merecido a ti, Senhor. Toda esta nação, Senhor. Que o Senhor venha fazer o teu julgamento, Senhor. Doa a quem doer, meu Pai. Está em tuas mãos, Senhor. Exaltar aqueles que foram humilhados, como assim está na tua palavra. E realmente, Senhor, humilhar a quem se exaltou a si próprio. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor, pessoal? Amém. Outra coisa também que eu gostaria de pedir que vocês orassem.
de uma forma incansável. O abandono de incapazes no último ano foi absurdo. Ou seja, ainda presenciei agora um pouco uma matéria onde o recém-nascido estava simplesmente na caçamba de lixo. Ninguém sabe quem é a mãe, ninguém sabe suas condições físicas, emocionais, enfim. Mas os policiais, bombeiros lá encontraram essa criança, levaram para hospitais e os médicos estão lutando para restituir um pouco de dignidade e vida a essa criança aí. O futuro dela somente a Deus pertence. Mas parabéns aos policiais aí que encontraram essa criança, isso certamente é Deus, e que dê todo o amparo necessário para isso daí. Não é somente um caso, pessoal, são vários. E cada vez mais nós vemos aí pessoas querendo adotar crianças e pessoas já desistindo justamente pelo aspecto burocrático que existe de adotar crianças, por causa de questões de ideologias que eles querem implantar de todas as formas. Muitas crianças estão ficando aí nos abrigos. E quando completa 18 anos, simplesmente são botadas para fora a sorte de Deus. Então nós estamos caminhando realmente para uma sociedade totalmente desumana. Se fala tanto em humanização, usa esse jargão em todas as mídias sociais. É muito fácil falar que você está fazendo humanização num hospital, quando na verdade não está. Você está fazendo visita. Só isso. Humanização é isso. É encontrar pela rua pessoas abandonadas e procurar ajudar. Procurar ajudar. Pessoas que estão desnorteadas pelas drogas e ninguém toma providência. Nós podemos tomar providência, porque nós somos uma grande nação. Se nós somos competentes para unir o povo, como nós vimos esses dias aí na televisão, praças lotadas, gastando dinheiro com todo tipo de bebida, com todo tipo de situação de estimulantes, digamos assim. Se nós temos competência de pular 4, 5 dias sem parar, desperdiçar uma energia nesse sentido só para se divertir, será que nós não conseguiríamos despender dessa mesma energia 1 hora por dia para ajudar um semelhante na rua? Usando o mesmo tipo de consenso. Se divirta ajudando o teu próximo. Não só para te dar prazer, mas para ajudar o teu próximo. Olhar essas crianças que estão abandonadas. Que nem ainda essa semana, num jogo aí, no time aqui de São Paulo, grande time de São Paulo, crianças sendo hostilizadas por um bando de marmanjos da equipe adversária. Só porque o time das crianças tinha acabado de fazer gol. Dentro do próprio estádio, as crianças sendo hostilizadas por marmanjos. Não é pessoa jovem, molecada, não, marmanjo, cara barbado, pai e filho. Ou seja, o mundo em si fala-se tanto em humanização, globalização, 5G, inteligência artificial, e nós não conseguimos fazer o básico, amar o próximo. Fica aí o meu apelo a todos vocês aí. Oremos. Vamos lá, pessoal. Porção terumá, que significa contribuição. Êxodo 25:1, 27:19, né? 1 Reis Ahaftarô, de 5:20 a 6:13.
e capítulos 3 e 4 do livro de Marcos. Tá? Essa contribuição que nós temos aí, não é uma contribuição como muitos costumam levar e confundir tudo entre oferta, dízimo, né, e pactos, enfim, tudo para a construção de uma casa, construção do templo, construção de uma igreja, aquele negócio todo. Mesmo quando nós pedimos aí, através de nosso Pix aí, que nós colocamos aí embaixo, quando nós estamos pedindo realmente aqui uma contribuição que você possa nos ajudar. Ainda está faltando bastante coisa aqui para nós, mas, digamos assim, pouco a pouco, Deus vai nos ajudando. Vai colocando aqui o material que é necessário para a gente ir cumprindo etapas. E a próxima etapa que nós temos aí, justamente aqui, é a parte lá em cima, que vai envolver blocos e uma série de outras coisas para a gente fazer o telhado e assim praticamente a gente descansar. No sentido de tipo assim, agora a gente vai começar a parte de decoração e terminar essa parte interna para poder receber vocês aqui com todo o conforto, com toda a tranquilidade, né? Fazendo a biblioteca, fazendo a sala de podcast, onde vai ter programas diários e tudo mais, a gente vai ter convidados, enfim, tudo que Deus já projetou para essa casa aqui, que vai ser atendido, vai ter café da manhã aqui para as pessoas, para pessoas de rua também. Então, ou seja, tem um trabalho enorme aqui a ser realizado, espaço para voluntariado, treinamento e capacitação de capelania, e tudo isso será gratuito. Não será cobrado nada de ninguém. Ah, mas eu sou da igreja tal, não importa. Não importa. Para nós, não temos distinção de placa. Deus me ensinou isso quando eu comecei a caminhada com Ele. Aqui nós derrubamos placa. Aqui todos somos irmãos. Antes de vir, começar, muita gente que visita a gente aqui, ah, mas eu sou da placa tal, qual o problema? Não tem problema? Não. Mas o teu chefe lá, o teu líder lá, nos rotula de judeu, coisa que nós não somos. Então, quem está mentindo? Começa por aí. Então fica aí a pedido para vocês para justamente nos ajudar também nesse caminho. E voltando a um trabalho aqui desse tipo de contribuição, foi colocado para as pessoas naquele tempo que essa contribuição tem um objetivo, que é a edificação do tabernáculo. Ou seja, pessoas que estavam no deserto, tá? E que, digamos assim, reclamando da vida, porque Deus dava tudo. Deus dava tudo. Deus dava alimento, Deus dava água, não deixava faltar nada para eles. Tanto que a gente sabe que a história é 40 anos andando no deserto, nem uma roupa se desgastou, nem o sapato. Nós já sabemos disso. Então, ou seja, Deus cuidou desse povo. Mas era um povo que ficava murmurando de uma série de situações. Então ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um trabalho para vocês fazerem. Construam um tabernáculo. Vão dando as coisas que vocês têm, que vocês pegaram lá no Egito, que vocês aí ficam usando para desviar o assunto, desviar a atenção, deixar de adorar a Deus, mesmo depois de todas as maravilhas. Nós já sabemos disso. Então as pessoas falam assim, tá bom, então vamos contribuir na construção do tabernáculo. Até aí, nós estamos falando no Antigo Testamento. Quando a gente vem para o Novo Testamento, o próprio Senhor, quando questionado sobre o templo, nos coloca que não ficará pedra sobre pedra. E ele mesmo fala que derrubarei esse templo e em 3 dias reconstruirei. Ou seja, como o corpo de Cristo que nós somos, nós precisamos fazer o quê?
contribuir para que esse corpo cresça. Nunca foi questão de construções gigantes. Nunca foi isso. Nunca foi essa a intenção. Quando se construiu o tabernáculo no deserto, foi no sentido de converger as pessoas para a fé. Mesmo diante de todas as maravilhas que elas presenciaram, se tornaram arrogantes. Mesma coisa hoje, por exemplo. Há muitos testemunhos aqui nossos. Há muitos. E uma das coisas que as pessoas mais hoje fazem na mídia é testemunho. Às vezes você fica lá 2, 3, 4 horas num programa, aí evangélico, só colher testemunho. Ou então entrevista com o demônio. O cara fica lá fazendo um programa disso, né? Então a gente começa a analisar e fala assim, poxa, o que eles estariam contribuindo para a edificação do corpo de Cristo nesse tempo? E assim a gente vem fazendo essas perguntas durante todo o nosso estudo, durante todo esse tempo que a gente fica meditando e olhando assim, fala assim, e conhecendo as pessoas no nosso dia a dia, como vocês já perceberam, eu ando de transporte público, eu vou para todos os lugares, eu não tenho aquele negócio, eu não tenho segurança do meu lado. Quem anda comigo é Deus. Meu celular é G alguma coisa lá. Sei lá, Deus o quê? Entendeu? Tipo assim, eu não fico ligando para isso. Entendeu? Outro dia nos deram aí um celular para a igreja também. Bom, muito obrigado, legal, beleza, tranquilo. Está lá, está sendo utilizado. Com amor e carinho. Não é uma da top da moda, que nem a molecada que é hoje em dia, né? Que no meu tempo eu tinha que ralar para comprar. Porque meus pais não tinham condições de fazer isso. Né? De me dar de presente. Hoje em dia, se você não dá como é que chama? O iPhone, né? Para a molecada hoje em dia, seu pai é ruim, né? Seu pai é um pai violento, um pai que não entende a criança hoje em dia, né? Ou seja, os mimados de hoje em dia, né? Os mimimi, né? De hoje em dia, né? Eles querem que papai e mamãe dê tudo, né? Porque eles não sabem realmente ter, não sabem conquistar. Né? A única conquista dele é pelo o joguinho do videogame, só isso, mais nada. Entendeu? Não sabem fazer. E quando não tem competência de fazer um negócio melhor, se matam, né? Fazer o quê, né? Também é outro índice que vem crescendo assustadoramente, né? E aí o Senhor nos dá uma questão que vem contribuir muito para muitas coisas que vêm sendo ditas há muito tempo que eu venho escutando. E a gente vem toreando, vai, para não criar conflito. Mas quando a gente olha a própria palavra do Senhor, ele faz uma pergunta muito simples. Quem quiser acompanhar, Marcos 3:4. O que é permitido fazer no Shabat, no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou matar? Hoje se coloca muita questão de separação. Quem celebra Shabat é judeu. Coloca sempre nessa toada, o que demonstra a total incompetência e incapacidade de entender a palavra de Deus. Qualquer pessoa que já qualifica o trabalho de Shabat como coisa de judeu, não é digno
de ser ministro da Bíblia. Começa por aí. Porque não entendeu essa questão. O que é digno fazer? Não, isso é perda ideia. Mas você fala assim, né? Eu sacrifico o Shabat. Quando me falaram isso, deve ter acho que uns 10 anos mais ou menos, eu falei, cidadão, vamos sentar e você vai me explicar. E era bispo a pessoa, hein? Era um bispo. Eu falei, eu quero aprender. Que negócio é de sacrifício? Ele não sabia explicar. Porque o bispo, líder dele, aquele negócio todo, ensinou que tinha que sacrificar o Shabat daquela. Eu falei, isso não é sacrifício. Fazer culto no Shabat não é sacrifício, pelo contrário, é cumprir o Shabat. Fazer culto ao sábado é cumprir o que está na lei. Se a igreja não fizesse culto no sábado, até ficaria quieto. Mas é uma igreja que faz culto e vários cultos no sábado. Ou seja, ela cumpre o Shabat. Faz com que o quê? A congregação venha em pleno Shabat participar da Bíblia. Que é esse o objetivo do Shabat. Congregar todas as pessoas que durante a semana não tiveram condições. Não, eu tenho vários horários na minha igreja. Mas, pessoal, tem horas que não dá. Tem momentos que não dá. O mundo cobra de muitas pessoas horários, agenda e uma série de compromissos, isso e aquilo, que certamente o Shabat é o melhor dia para que todos tenham a oportunidade. Salvo aqueles que estão preocupados com o prazer do corpo, que o Shabat é o dia de ir para o cabeleireiro, né? Fazer suas coisas, porque sábado à noite vai rolar, né? Aquela brincadeira que nem o pessoal fala pra gente. Eu falo assim, pessoal, por que vocês não vão depois do culto? O culto normalmente termina cedo, antes das 8 da noite, a maioria das igrejas já fechou no sábado. Domingo, então, é por aí também, 9 horas mais tardar já fechou também. Então, ou seja, você consegue adorar a Deus e saborear os prazeres da vida, sem problema. Religiosidade não deve ser uma prisão, muito pelo contrário, ela deve ser libertação. Aquele que aprisiona as pessoas à religiosidade, ele é um faraó querendo escravizar seu povo. Nada mais além disso. É sinal que ele não entendeu a mensagem. Aqui ficava a discussão, não, porque o cara era atrofiado, que não se isso, que é aquilo, e parará. E os caras falam que está escrito que não pode fazer nada. Mas o próprio Senhor, que é o Senhor do Shabat, pergunta, o que é lícito fazer? Curar ou matar? As pessoas estão matando o Evangelho para justificar as próprias verdades, quando não passam de total mentira. Porque elas estão incompetentes para entender a Bíblia. Quando elas entenderem que de Gênesis a Apocalipse, esse livro só fala de amor, quem sabe elas permitam voar no Espírito Santo. Que hoje em dia, assim, no meu tempo, uns 10 anos atrás, mais ou menos, havia um movimento chamado Movimento Pentecostal. O famoso sapatinho de fogo que todo mundo conhece por aí. Que você tinha que ser daquela forma, piriri, pororó, a gente já sabe aí, muitos sabem aí como é que funciona. Até mesmo tem um pastor aí que é deputado e falou que pentecostal tinha que ser daquela, tinha que ter fogo e pá, e falando um monte de coisa lá. E eu, sabe quando aquilo entra, mas não bate? Aí começaram a diferenciar quem era pentecostal e quem não era pentecostal, rotular. Quer dizer, se o cara saísse lá dando
pisando forte lá em cima do tablado do altar lá, fizesse barulho, falasse língua, saísse suando, precisasse de toalha para se enxugar e gritando no microfone uma série de coisas de intimidação, aquilo era ser pentecostal. Eu ainda, naquela época, confesso, tinha um certo conhecimento bíblico, mas ainda não a dominava como deveria. Mas, como tudo foi meio à pressa na minha vida, né? Nessa parte ministerial, acabei cruzando com todas essas pessoas, até que me chamou a atenção que eu fiz a pergunta certa. Por que te chamam de pentecostal? Ah, por causa da descida do Espírito Santo, foi no dia de Pentecostes, isso e aquilo e tal. O que nós conhecemos aqui como Shavuot, na Bíblia. E aí, você começa a perguntar, se vocês são pentecostais, por que que no dia do Pentecostes, vocês não celebram? No verdadeiro dia de Pentecostes. Eu ia fazer a questão de marcar esse dia e reservar. Não, esse dia eu tenho que ir na igreja tal, tenho que ir lá naquelas igrejas assim, assim, assado. Eu fazia questão de marcar. Sabe o que acontecia nesses dias? Não. Era um culto comum. Nem citavam sequer o dia de Pentecostes. Então, como é que você pode se dizer pentecostal se você não celebra o dia que te dá a titularidade daquele momento? Começou aí as minhas indagações. Hoje em dia, por exemplo, você até assiste canal aí de televisão, está cheio de programa evangélico, né? E o mais engraçado, que tipo assim, você pode até mudar o canal, pode até mudar a denominação, mas você percebendo como eles são idênticos? Não muda nada. A forma de orar, a forma de dar testemunho, a forma de se apresentar, tudo isso daí é idêntico, cópia um do outro. Até sugiro que vocês aí que copiam aí, essas igrejas que ficam copiando, que não tem nada de foi o Espírito Santo, para com isso. Vocês acharam na fórmula da Universal, vamos que ser sinceros. Vocês copiam a forma que a Universal criou há 15 anos atrás, 20 anos atrás, o neopentecostalismo. Que ela não ficava nem naquele negócio dos pentecostais, mas mantinha um certo ardor naquela forma lá, que chamou de neopentecostal. E aí, todas as igrejas que a gente assiste hoje, copiaram dela. Por que não pagam royalties para lá? Para a Universal? Para usar o mesmo estilo. Eu sou testemunha disso. Presenciei tudo isso que aconteceu. E são igrejas que foram criadas se achando, e são descendentes, ex-membros da própria Universal, que começaram essa brincadeira. De copiar aquilo que estava lá dando certo. Então não muda nada. São sempre a mesma coisa. Então por que não pagam royalties para a Universal? Da mesma forma que eu estava se vendo essa semana, a mesma situação que ocorre lá, por exemplo, que lá o bispo deles trouxe para dentro da Universal, da antiga filosofia que ele seguia, que inclusive era programar na Rede Manchete, ok? Que está aí, que mostra que eu não minto, que não estou mentindo, que ele seguia uma outra vertente religiosa, que hoje ele critica, é um crítico ferrenho, foi para cima disso que ele começou a montar toda a estrutura que ele tem hoje, sendo agressivo a filosofias religiosas, principalmente as afros, ao qual ele já fez parte, foi líder lá, chefe, atingiu os altos galardões lá,
e trouxe aquela famosa rosa ungida, que só tinha lá. Só tinha nessa área filosófica dessa religião. Só tinha lá. Ele trouxe para dentro da religião neopentecostal a mesma coisa, que tem origem nos cultos africanos. Não é privilégio, ai Deus, é isso aqui, não, não. Ele trouxe de lá. Todos os outros ritualísticos e tudo mais, ele trouxe tudo de lá. Para quem não sabe, está aí falando que é coisa. Parou, filho. Isso é de culto afro. Olha a Bíblia. Olha a Bíblia. O próprio Senhor mesmo fala. Não se agarre a objetos, não crie objetos, nada. Adore a mim. Você não precisa de uma rosa ungida. Você não precisa daquele óleo que você vai pendurar na porta, ou da mezuzá, que em vez de colocar na porta, agora pendura no pescoço. A mezuzá não é para andar no pescoço, é para andar na porta. Começa por aí. Senão, é idolatria. A própria palavra do Senhor diz isso. E só demonstra o quantos vocês não conhecem a Bíblia. Mas se dizem ministros. Então fica aqui o grande desafio. Isso aqui o Senhor mesmo vai colocando para nós. O que é permitido fazer no sábado? É fazer culto afro se dizendo que é coisa de Deus? É copiar o que a outra fez para que eu tenha sucesso? Onde fica o Espírito Santo então? O verdadeiro agir do Espírito Santo. Será que ele depende de uma rosa? Será que ele depende de uma vela? Será que ele depende lá de um pacto que você vai fazer? Ou será que ele depende realmente de você ter fé? Tiveram fé. Quando Deus mostrou para uma família um vídeo nosso aí no Facebook. Um vídeo nosso aí no Facebook. Essa semana. Nos procuraram. Estou precisando de um remédio que é caro, que é isso, que é aquilo, parará, parará. Falei, como é que eu vou fazer? Se eu for comprar esse dinheiro, eu prejudico toda uma estrutura que não posso comprar por estatuto, por força de estatuto eu não posso comprar. Vamos conversando com as pessoas. Até que conseguimos o remédio. Coisa que em outras igrejas não conseguiram. Outras pessoas não conseguiram. Mas nós, pequenininho, cajado de Deus, foi lá entregar. Para a honra e glória do Senhor. Uma pessoa que saiu da UTI para dentro de casa. E esse remédio é a diferença entre a vida e a morte. E sobrou justamente para nós fazermos isso. Foi o nosso chamado. Negamos? Não. Quando nós fomos atrás, num Shabat, entregamos no domingo. Assim que estava na nossa mão, conseguimos ir lá no domingo e entregar. Ponto. É assim que Deus age. Tocou a família nos procurou. Tínhamos condições? Não, mas nós somos dependentes de Deus. E foi. Deus tocou lá e tocou aqui. A obra foi cumprida. É mérito meu? É mérito da igreja? Não. É de Deus. É a pessoa escutar Deus falar. É naquela igreja que você vai arrumar. E aquela igreja estar pronta para ouvir Deus e falar, eis-me aqui, Senhor. Como a gente faz todos os dias. É isso aqui, ó. Ele faz. Da mesma forma que o Senhor coloca para a gente aqui o seguinte, quando você coloca situações como essa, que ele está colocando, o que se cria? Dureza no coração. Ah, que você está falando da Universal, que você está falando disso,
falando da Universal com carinho. Estou falando que ela foi exemplo de todos. Foi o ponto de partida do que nós temos hoje. Não podemos negar. Eu conheci muito pastor, inclusive dentro da própria ACD, que estava internado lá e saiu da Universal e se arrependia. E se arrependia. Só que quando ele foi lá na igreja dele, abrir a igreja dele, aquele negócio, ele copiou tudo que tinha na Universal. Eu escutava o programa da Universal, falei, não estou fazendo aqui apologia universal, mas o que nós temos hoje, nós estamos vivendo essa realidade. E todas as outras igrejas que existem hoje, querendo ou não, copiam. Não tem nada diferente. Ah, mas a outra lá tem banda, lá a outra não tem. São detalhes. O tipo de pregação é o mesmo. O tipo de pedir dinheiro é o mesmo. O resumo da obra é o mesmo. A única coisa é o enfeite do bolo, que ela tipo assim, para os olhos de quem precisa. Tem uns que criticam porque tem uma arquitetura que lembra não sei o que lá, por exemplo, não vou entrar aqui nos detalhes. A outra me pinta a igreja toda de preto. Que quando você entra num domingão às 6 horas da tarde, você não consegue nem olhar os olhos do teu semelhante. É tanto preto, que até do lado de fora da igreja é preto, para você ter uma ideia. E ainda apaga a luz para ficar tocando louvor lá dentro. Quer dizer, como é que alguém enxerga alguém lá dentro? Não estou adorando o Senhor. Vamos parar de ser hipócritas, pessoal. Vamos parar de ser hipócritas. Qual é o tipo de contribuição que isso dá hoje para o corpo de Cristo? Vocês estão pensando que eu vou falar de valores aqui? Da ouro, da prata? Não. Isso daí já fazem por aí. Já fazem por aí. Eu estou querendo que vocês hoje sejam racionais. Quando Deus criou a outra porção anterior, que eu não pude dar para você, que se chama Mishpatim, significa as leis complementares, Ele trouxe para nosso meio a racionalidade. Ah, se você é escravo, você vai viver um tempo com a gente aqui e depois você vai ser livre. Ah, não, mas não quero ser livre, então você vai ter uma marca. Ah, se teu boi invadiu o pasto lá, prejudicou, você vai ter que, digamos assim, compensar a pessoa. Não é que nem o outro aí que rouba e tal, não sei o quê, vira presidente e faz de conta que nada aconteceu. Mas continua, ele é ladrão. Tá? Então continua a brincadeira. Então, tem certas coisas que temos que puxar para a racionalidade disso daqui. Você quer ver uma coisa que Deus me tocou muito forte? Dentro desse contexto, tem a famosa parábola do semeador. Você sabe o que é aquilo? Não é um tema para que você oferte mais na igreja. Olha, multiplica 30, 60, 100, não é isso? Que o pessoal fica se pegando no resumo da parábola, não é isso? Se eu te disser que esse foi uma forma que o Senhor encontrou de nos dar orientação psicológica, espiritual, vocês vão acreditar? Veja bem. Quando ele começa a explicar sobre essa parábola, nós temos que começar a prestar atenção que ele diz: aquilo que é semeado na beira do caminho, ou seja, eu estou passando, eu não quero compromisso com Deus. Tem gente que vai na igreja do tipo assim: olha, eu estou passando por necessidade, estou precisando de um emprego, estou precisando de dinheiro, estou precisando pagar minhas dívidas, aquele negócio todo. Chega lá, quando acontece de conseguir o que quer, tchau. Quer ver uma pior?
a igreja aí, todo mundo sabe disso, faz aqueles propósitos lá de tipo assim, que você dá um carro no altar, dá uma casa no altar, aquele negócio todo, e tem gente que cai nesse golpe. Isso é golpe. Não podemos negar. Isso é golpe. Não está na Bíblia você fazer isso. Chega lá e coloca lá a casa no altar. Ok? Cristo jamais iria autorizar que você colocasse a sua casa no altar. Em primeiro lugar. Mas chegou lá, colocou sua casa no altar. Eu fui atrás de um objetivo lá, fiz a propósito, tá, perdi a casa e não consegui o negócio. Quem está errado? É a boca que falou o que não era profético? Ou a sua ignorância por falta de racionalidade que colocou a chave da casa no altar? Não, mas é o altar de Deus. O altar pode ser de Deus, mas a boca não é de profeta. Aliás, a sua casa que você está me assistindo agora é uma casa de Deus, sabia? O que você tem contribuído para o seu crescimento espiritual, para que você ajude seu semelhante a crescer junto com você. E não ficar em competição de que porque eu estudei, porque isso, porque aquilo, agora eu sou melhor. Ninguém será nunca o melhor. Porque a partir do momento que nós admitimos somos pecadores, veja bem o que eu vou falar. E já fica de alerta aí para os menos entendidos da Bíblia, vai, para não dizer outra coisa. A partir do momento que você se coloca como pecador, você está sob a lei. Já percebeu isso? Porque Paulo mesmo diz no livro de Romanos: a lei revela o pecador, te revela o pecado. Então como é que você sabe que você é pecador se você não tem lei? Vocês não leram o livro de Romanos? A carta de Romanos? Vocês não leram? A lei é boa, santa e justa. Tem um propósito. Só que ninguém quis saber, a única coisa que todo mundo fala: você é pecador, você é pecador, você é pecador, você está de acordo com a lei, você é pecador, você é pecador. Então, se eu sou pecador, eu estou sobre a lei. Se você vai chamar o outro de pecador, você também está sobre a lei, porque você está julgando conforme a lei. Começa por aí. O que acontece isso daí? É que nem na nossa própria parábola. O cara conhece a lei, conhece a palavra de Deus, mas não tem raiz. A raiz é fraca. Porque vai de acordo com o vento. Do jeito que falam para ela, que bonito, pega lá um versículo, mas não lê o capítulo. Não entendeu a profundidade do que quis dizer. Isaías, Jeremias, é o príncipe da paz. Espera aí. Para chegar nisso, rolou sangue. Rolou sangue. E o seu sangue? Já rolou? Para salvar a vida de alguém? Por exemplo, estão fazendo campanha de doação de sangue. Sabe quantos covardes existem? É só olhar o banco de estoque de sangue lá. No banco de sangue. Vai lá ver o estoque. Até nisso, o cristão é covarde. Até nisso, o cristão se tornou covarde. De doar sangue para salvar vidas. E toda hora tem campanha
do pessoal, por favor, deem sangue, doem sangue, doem sangue, toda hora estão ali. Eu só fico olhando, mas cadê os cristãos? Cadê as igrejas gigantes aí, as megas gigantes igrejas aí, que tem jovens para tudo quanto é lado, vendendo saúde, se tatuando, aquele negócio todo, mas não vão lá doar sangue? Já pensou, se todas essas mega igrejas aí, 2 vezes por ano, doassem sangue, o banco de sangue e os hospitais não teriam problema. Não passariam sufoco. Não teria gente morrendo numa mesa de cirurgia porque não tem sangue. Já pensaram nisso? Olha como essa parábola traz coisas importantes para nós analisarmos a nós mesmos psicologicamente. Quem são aquelas pedras que te colocam no caminho, que dificultam o seu andar? Na palavra de Deus, não te valorizando, ou quando você se quer se autovalorizar e te jogam pedra. Quantas vezes você é humilhado, te jogando pedra, que nem foi no começo que nós falamos aqui, dos assistentes gerais aí, né, os ajudantes gerais aí, te jogaram pedras aí. Quem são esses? Esses aí que estão sendo humilhados, apedrejados, são aqueles que são o campo fértil. Por isso que recebem pedras. Por isso que recebem pedrada. Porque são verdadeiros campos férteis. São aqueles que realmente dão uma boa colheita. Porque se não fossem essas pessoas, não teríamos nada. Não teríamos alimento, não teríamos condições de nada. Pessoas que realmente usam o geral. E não bitolam as pessoas em tendências ou filosofias. Essa é a palavra do semeador. Essa é a palavra do semeador. Tem nada a ver com dízimo, oferta de multiplicar a 30, 60, 90, 100. Para com isso. Para de pensar como o mundo. Para de pensar como o mundo. Afinal de contas, você quer ficar neste mundo ou quer morar na eternidade com o Senhor? Para morar na eternidade, você tem que pensar como Ele. Você não pode se deixar por devaneios emocionais deste mundo, que você vai ser rico, que você vai ter casa, que você vai ter o carro, isso e aquilo, essas promessas fajutas deste mundo. O melhor emprego, o melhor marido, isso e aquilo, fazendo alianças, impactos, porque eu vivo numa situação estável. Por acaso Cristo viveu numa situação estável? Pergunta é essa. Você suportaria viver como Cristo hoje? Naquela época? Quem disse que Cristo hoje não é crucificado? Pela própria sociedade que nós vemos, é fácil. Basta olhar esses últimos dias aí. Basta olhar. O quanto de demônios apareceram em todas as fotos, em todas as mídias, em todos os lugares aí. E acredite ainda por cima. O mais engraçado são ministros mostrando as fotos desses demônios nas próprias páginas sociais. Ainda bem lá, o fim do mundo, isso e aquilo. Ô cidadão, vá ler lá 2 Pedro capítulo 2, se não me engano. Capítulo 2. Só peguei aqui o versículo. Abandona o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, que amou o salário da luxúria. Hoje os ministros buscam a luxúria. Já percebeu? É carro importado, é helicóptero. Se não tiver dinheiro à disposição, mesmo para quem já andou com tornozeleira eletrônica, mesmo para aquele que já sentou lá atrás de uma grade, se não tiver dinheiro à disposição hoje,
Aquilo não é igreja, não é de Deus. Como é que Cristo andava? Olha o exemplo dos pães. Vocês têm alguma coisa aí? Tem lá, 2 peixinhos lá e pãozinho ali e tal. Ótimo, traz aqui. Mas a gente, se tiver que comprar alguma coisa, vai gastar o salário todo. Não era isso que eles estavam lá reclamando entre eles? E o Senhor falou, vocês são doidos. Aqui é espiritual. Não é visão de mundo. Não é essa visão de mundo de vocês, não. Que precisa ter dinheiro no bolso para comprar as coisas. Vocês não precisam de nada. Como ele mesmo dá um exemplo. Se ele dá para o passarinho, não vai dar para você. Não vai dar para você. Então pergunta, o que você hoje está contribuindo para o corpo de Cristo crescer? Que para destruir, o mundo já está esperto. E vem fazendo de forma avassaladora, inclusive utilizando aquilo que chamamos de igreja. Principalmente isso. Se vocês pararem para analisar, o mundo cada vez mais dentro da igreja. E cada vez mais convidando as pessoas a fazer parte dessa igreja que adora o mundo, menos a Deus. Porque o Senhor mesmo disse, buscar primeiro as coisas do reino. Ou seja, o reino está nos céus. E o que nós estamos fazendo para que o reino esteja na terra? Contribua para o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom, irmãos.